Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, mais conhecido como Saladin, foi o primeiro sultão do Egito e Síria e fundou a dinastia Ayúbida e liderou a campanha militar muçulmana contra os Estados Cruzados no Levante. Hoje, vamos contar a história do homem que unificou o mundo muçulmano. Saladin nasceu em 1137 no castelo de Tikrit, que ficava entre Mosul e Bagdade, parte da área hoje conhecida como Iraque. O pai de Saladin era Najm ad-Din Ayyub, que era o governante de Tikrit na altura. Na noite em que Saladin nasceu, o seu pai foi obrigado a evacuar Tikrit porque ele ajudou Zeng, um líder militar, a escapar de uma perseguição. Isso enfureceu um oficial superior. A família de Saladin eventualmente chegou a Damasco, que era a capital da área conhecida hoje como Síria. Desde pequeno, Saladin mostrava capacidade de liderança e era educado em filosofia grega, matemática, poesia, astronomia e, sobretudo, ele se tornou um estudante do Alcorão e teologia. Ele entrou para o exército aos 14 anos e foi treinado pelo seu tio, Asad ad-Din Shirkuh, que era um comandante militar importante em Damasco. A performance de Saladin rapidamente impressionou o seu mentor, o que fez com ele tomasse posição de liderança em campanhas militares. Durante os anos seguintes, ele se destacou pela sua dedicação, liderança, inteligência e por ser leal aos seus líderes. Durante a Primeira Cruzada, nos últimos anos do século XI, os cristãos europeus estabeleceram controle sobre vários reinos na Terra Santa, mais notavelmente o Principado de Antioquia e o Reino de Jerusalém. Por causa disso, havia uma necessidade urgente para o mundo islâmico no Oriente Médio de se tornar mais capaz militarmente, e os rudimentos do comando militar que Saladin estava adquirindo nessa época seriam muito úteis nos anos e décadas seguintes. Desde a sua fundação, no século VI, o Islã se espalhou rapidamente através de vários califados, que eram, em essência, áreas do mundo muçulmano que juravam lealdade a líderes religiosos ou califas. A Primeira Cruzada foi convocada em resposta ao crescente avanço do Império Seljúcida sobre os territórios mantidos pelo Império Bizantino na Anatólia. Na época do nascimento de Saladin, o Império Seljúcida, de origem turca, dominava grande parte do Oriente Médio, enquanto a dinastia Fatímida governava o Egito e o norte da África Oriental. Saladin era de origem turca e viveu sua infância dentro das fronteiras de uma área do atual norte do Iraque, que era governada pela dinastia Zengida, mas o controle geral dessa área ainda estava nas mãos do Império Seljúcida, já que a Síria Zengida era vassala do Império Seljúcida, e o governante da Síria na época era o Emir Nur ad-Din. A maioria dos eventos da vida e do destino de Saladin, no entanto, ocorreria mais ao sul de seu local de nascimento, no atual Iraque, no Egito e na Terra Santa, onde ele fundaria uma nova dinastia em seu próprio nome e mudaria o curso da história no Oriente Médio e além. Em 1163, o vizir, ou governante político, do califa fatímida egípcio Al-Adid, um homem chamado Shawar, foi expulso do Egito por um rival chamado Dirgham, após uma luta pelo poder entre eles. Shawar então pediu ao governante da Síria, Nur ad-Din, para ajudá-lo a recuperar o poder. Ele concordou em troca de uma aliança contra os cruzados e enviou seu general Shirkuh, junto com o jovem Saladin, de 26 anos, para intervir no Egito. A expedição foi bem sucedida e Shawar foi reintegrado como vizir, mas Shirkuh se recusou a retirar suas forças da região, mesmo depois que o vizir ofereceu 30.000 dinares pelo serviço de seu exército. Posteriormente, o líder da Síria, Nur ad-Din, explorou a fraqueza dos fatímidas no Egito em seu benefício e assumiu o controle de fato do país, efetivamente tornando Shirkuh o governante no Egito e permitindo a anexação do território pelos Zengidás. Outra fonte de tensão surgiu porque os fatímidas no Egito eram muçulmanos xiitas, que acreditavam que seus governantes deveriam ser escolhidos entre os descendentes diretos do profeta Maomé,
enquanto os zengidas na Síria eram muçulmanos sunitas, incluindo Saladin, que acreditavam que os sucessores de Maomé deveriam ser escolhidos pela comunidade de seus seguidores. Shawar sentiu-se traído por Shirkuh e pelas forças sunitas sírias que permaneceram em seu país e apelou ao rei cristão em Jerusalém, Amalrik I, para intervir. Isso resultou na união das forças de Shawar e Amalrik, que cercaram Shirkuh na cidade de Bilbais. No entanto, o líder de Shirkuh e Saladin, na Síria, Nur ad-Din, moveu suas próprias forças contra o Estado Cruzado de Antioquia e capturou o conde de Trípoli, Raimundo III, na Batalha de Harin em 1164. Antes disso, Saladin havia desempenhado apenas um papel militar menor no cerco de Bilbais, embora ele logo ascendesse ao status de lenda a serviço de Nur ad-Din. Trípoli era um estado cruzado, mas também vassalo de Jerusalém na época, o que significava que Amalrik e suas forças tiveram que correr para o norte para ajudar Raimundo e proteger suas fronteiras setentrionais contra a Síria. Shirkuh também evacuou suas forças para o norte, na Síria, para ajudar seu mestre, o que significava que a dinastia fatímida e Shawar permaneceram no poder por enquanto. No entanto, em 1166, Shirkuh e Saladin retornaram mais uma vez para recuperar o controle do Egito, levando Shawar a chamar o rei Amalrik para ajudá-lo a combatê-los. Como as forças navais de Amalrik controlavam o Mediterrâneo Oriental, ele tinha a vantagem inicial e conseguiu chegar ao Cairo e unir forças com Shawar e os Fatímidas antes que Shirkuh e Saladino pudessem chegar à área por terra. Isso resultou na Batalha de Alba-Bein, na qual Saladin comandou a ala direita das forças sírias zengidas. A batalha foi sangrenta e inconclusiva. Eventualmente, os sírios tentaram escapar do Egito pelo porto de Alexandria, mas foram bloqueados pela frota de Amalrik. Assim, Shirkuh e Saladin concordaram com uma trégua e deixaram o Egito, com a condição de que o rei Amalrik fizesse o mesmo. Isso beneficiou Shawar e os Fatímidas, que permaneceram no poder, e também beneficiou Amalrik, que manteve um vizinho fraco, mas amigável, no Egito. No entanto, Amalrik cometeu um erro crítico que acabaria por ser fatal para suas ambições de controlar o Egito e para o sucesso das cruzadas como um todo. Em vez de continuar a apoiar o Egito fatímida, ele escolheu invadi-lo em 1168, tomando a cidade de Bilbais e massacrando seus habitantes. Em desespero, Shawar mudou de lado novamente e apelou a Nur ad-Din na Síria por ajuda. Isso levou Nur ad-Din a despachar mais uma vez seu grande general Shirkuh para o Egito. Enfrentando inimigos à sua frente e atrás de si, Amalrik foi forçado a retirar-se para Jerusalém. Shirkuh então marchou para o Cairo sem oposição, e o califa fatímida Al-Adid ordenou a execução de Shawar por sua traição. Shirkuh substituiu Shawar como vizir, e o domínio de fato dos zengidas sírios sobre o Egito começou. No início de 1169, o exército de Amalrik I, rei de Jerusalém, foi finalmente expulso do Egito. O tio de Saladin, Shirkuh, foi nomeado vizir do califa fatímida, Al-Adid, dando a Nur ad-Din o controle de fato sobre o Egito. Mas apenas um mês depois, em março de 1169, Shirkuh morreu repentinamente após uma breve doença. Sem seu braço direito, a influência de Nur ad-Din no Egito ficou ameaçada. Al-Adid viu uma oportunidade de fortalecer sua posição e rapidamente nomeou Saladin como vizir, pensando que um jovem sem poder político seria fácil de controlar. No entanto, o jovem de 31 anos se revelou mais do que Al-Adid esperava. Como o novo vizir aproveitou o sistema político fatímida e, com táticas inteligentes, gradualmente colocou seus familiares em posições-chave no governo e no exército, consolidando seu poder o suficiente para derrubar e dissolver o califado xiita fatímida em apenas 2 anos em 1171, fundando assim a dinastia Aiúbida. Saladin passou a fortalecer o Egito como um bastião do poder muçulmano sunita, governando em nome de Nur ad-Din.
Ele revitalizou a economia, estabeleceu instituições cívicas e melhorou significativamente a educação, construindo uma faculdade de direito em Alexandria e várias escolas por todo o Egito, atraindo muitos estudiosos da Ásia e Europa. Ele aboliu taxas para peregrinos muçulmanos que cruzavam o Mar Vermelho e compensou Meca por qualquer perda de renda, tornando-se popular entre o povo e um patrono de Meca. Saladin transformou o Egito em uma base contra os cruzados ao criar um novo exército leal apenas a ele e começou a reconstruir a marinha para proteger as costas do Egito. Ele lançou incursões militares para expandir as fronteiras, primeiro contra a Núbia, onde persistiam remanescentes hostis do estabelecimento fatímida, e depois na Líbia, onde as forças aiúbidas expulsaram os ocupantes normandos de Trípoli, embora Saladin nunca tenha conseguido consolidar sua autoridade a oeste da província de Barca. Mais importante, Saladino concentrou-se em controlar o Hejaz e capturou o Iêmen, ganhando controle sobre o Mar Vermelho e seu vasto potencial comercial, aumentando imensamente a riqueza comercial do Egito. Saladino estava ativamente construindo um império, o que criou atritos com Nur ad-Din, seu mestre na Síria. As tensões aumentaram e quase resultaram em conflito, mas Nur ad-Din morreu repentinamente em 1174, provavelmente de um ataque cardíaco. No vácuo de poder que se seguiu, seu filho de 11 anos, As-Salih, não conseguiu preencher o vazio deixado pela morte de seu pai. Mas Saladin pôde, e ele viu diante de si uma grande visão. Ele poderia unir o Egito e a Síria para uma guerra santa contra os invasores cristãos. Ele proclamou a necessidade de unidade e jihad como razões para intervir na Síria. E suas alegações não eram infundadas. Ao controlar o Mar Vermelho e reconquistar a área ao sul do castelo de Sha'ubak, Saladin já era reconhecido como o libertador da rota do Hajj. Garantir as rotas de peregrinação do Sudão e do Egito para as cidades sagradas de Meca e Medina lhe deu muita credibilidade e, como resultado, sua chegada à Síria foi bem recebida pelas pessoas comuns, mas não tanto por alguns membros da dinastia Zengida. Mesmo assim, Saladino trouxe a maior parte do território Zengida sob seu controle, seja por diplomacia ou intervenção militar, tornando-se o sultão do Egito e da Síria. Enquanto isso, do outro lado da fronteira, o rei Amalric I de Jerusalém planejava explorar a instabilidade política na Síria e expandir seu território, mas morreu de disenteria em julho de 1174. Na visão de Saladin, a morte de Amalric era um sinal do favor de Deus. Com o trono passando para Balduíno IV, um menino sofrendo de lepra e os nobres francos competindo por posições no reino, a ameaça de uma grande invasão cristã diminuiu. Mas Saladin sabia que ainda não era o momento certo para lutar contra os cruzados, pois precisava consolidar sua posição contra os parentes de Nur ad-Din, que ainda representavam uma ameaça de suas bases em Alepo e Mosul. À medida que Balduíno IV amadurecia, o reino adotou uma política externa proativa. Os cruzados tentaram tomar Hama e Harim, mas falharam. Em 1177, Saladin respondeu liderando uma grande força de invasão no reino de Jerusalém para conter essa agressão franca. Balduíno, agora com 16 anos, apesar de estar em grande desvantagem numérica, provou ser um líder capaz, unindo seus nobres contra a ameaça muçulmana. Com a ajuda de Reinaldo de Chatillon, seu segundo em comando, ele conseguiu surpreender Saladin em Montgizar devido a um raro erro tático do sultão. Saladin sofreu uma derrota esmagadora, escapando por pouco com vida, com muitos de seu exército mortos ou capturados. Mas Balduíno não tinha recursos para seguir com a vitória e o sultão conseguiu se reagrupar. Em abril de 1179, Saladin contra-atacou e derrotou decisivamente Balduíno na região de Golã, quase capturando o rei. Outro exército cristão foi derrotado em junho do mesmo ano e apenas 2 meses depois, uma importante fortaleza dos Templários situada na rota de peregrinação foi destruída. Finalmente, em 1180, Saladin e Balduíno concordaram com uma trégua de 2 anos.
Mas mesmo antes da tinta secar, estava claro que a imponente fortaleza de Kerak se tornaria o próximo ponto de conflito. Praticamente impenetrável, no topo de uma colina íngreme, com seu túnel de entrada de 80 metros e paredes grossas, o suficiente para resistir ao ataque de armas de cerco, Kerak era o lar de Reinaldo de Chatillon. Sua fortaleza ficava na estrada principal entre Damasco e Meca, e dali o barão podia taxar, saquear e roubar as caravanas de camelos, de comerciantes e peregrinos. Reinaldo acredita que os muçulmanos não devem viajar livremente. No verão de 1181, ele lidera um ataque profundo na Arábia, intercepta uma grande caravana muçulmana, rouba os viajantes e captura muitos prisioneiros. Saladin exige compensação do rei Balduíno, mas o rei não consegue obrigar Reinaldo a cumprir. Então, Saladin mantém um grupo de peregrinos cristãos como reféns em Damieta como forma de pressão, mas Reinaldo ainda se recusa a libertar os prisioneiros muçulmanos. Como resultado, os peregrinos cristãos são vendidos como escravos. Em 1182, Reinaldo agrava ainda mais a frágil trégua enviando tropas pelo Mar Vermelho, ameaçando destruir a Caaba e exumar o túmulo do profeta em Rejas. No entanto, graças às reformas navais de Saladin, o Egito está preparado. Aladil, irmão de Saladin e governador do Egito, despacha a frota aiúbida, que captura e executa a maioria dos invasores cristãos. Saladin é elogiado em toda a comunidade muçulmana como um protetor dos locais sagrados islâmicos e das rotas de peregrinação. Em 1183, a maré vira a favor dos muçulmanos. Alepo se rende a Saladin, tornando-o o governante mais poderoso do mundo muçulmano e líder de uma frente unificada contra os cruzados. Com autoridade incontestada sobre o Egito e a Síria, ele é apoiado pelo califa sunita em Bagdá e reconhecido como senhor da Arábia e patrono de Meca e Medina. Os muçulmanos comuns celebram a unidade do Islã sob Saladino. A notícia da conquista de Alepo choca os Estados Cruzados. Saladin agora pode concentrar seus recursos em pressionar o reino de Jerusalém ao longo de toda a sua fronteira. Ele lança ataques devastadores em terras cristãs e vários ataques de sondagem na fortaleza de Kerak, testando a determinação dos francos e pressionando seus recursos. A situação piora para os cruzados com a morte de Balduíno IV. O último ato do rei foi buscar a paz enviando Raimundo de Trípoli para negociar uma trégua de 4 anos, que Saladin aceita devido aos seus próprios problemas com o governante Zengida em Mossul, que está formando uma coalizão contra ele. O sucessor de Balduíno IV, Balduíno V, uma criança doente, morre um ano depois, desencadeando uma crise de sucessão. Após a turbulência política, a irmã de Balduíno IV coroa seu marido, Guy de Lusignan, como rei de Jerusalém. No entanto, o novo rei luta para controlar seus nobres vassalos, e notícias perturbadoras chegam do sul. Nos anos seguintes, os exércitos dos cruzados e as forças de Saladin se enfrentaram, ambos esperando que o outro cometesse um erro. Então, em 1187, um dos seguidores de Guy de Lusignan, um cavaleiro chamado Rainald de Chatillon, atacou uma caravana muçulmana, apesar de haver uma trégua entre os cruzados e Saladin. Algumas fontes afirmam que a própria irmã do sultão foi violada durante o ataque, o que levou Saladin a jurar que mataria Chatillon. O sultão enviou seu filho com um pequeno exército para atacar a área ao redor de Acre, resultando em uma vitória significativa na Batalha de Cresson. Em seguida, Saladin cercou a cidade de Tiberíades, provocando os membros mais agressivos do séquito de Guy de Lusignan a aconselhar o rei a enfrentar Saladin em uma batalha aberta. Apesar de sua própria esposa estar presa em Tiberíades, Raimond de Trípoli aconselhou Guy a não enfrentar os muçulmanos, mas Guy ignorou e reuniu as forças cruzadas, que somavam cerca de 2.000 soldados, incluindo 1.200 cavaleiros. Saladin também reuniu uma força massiva, de cerca de 3.000 soldados e cavaleiros, esperando provocar uma resposta dos cruzados com suas incursões em seu território.
Após realizar um conselho de guerra, os cruzados decidiram deixar sua base de suprimentos em La Safori e atacar Saladin em Tiberíades. E as forças de Saladin se colocaram entre os cruzados e as fontes de água locais. Em poucos dias, o exército estava desanimado, morrendo de sede, enquanto as forças de Saladin eram abastecidas regularmente com água do lago Tiberíades. Então, em 4 de julho de 1187, sob a cobertura de uma cortina de fumaça causada pelo exército muçulmano, queimando grama seca ao redor dos cruzados, Saladin formou suas forças. O que se seguiu não foi uma batalha, mas um massacre, pois, a essa altura, o exército cruzado estava enlouquecido de sede, exausto pela longa marcha sob o sol e desmoralizado pelas chamas, fumaça e escaramuças constantes. Em vez de formar uma linha de batalha e concentrar-se em atacar os muçulmanos, o exército cruzado estava mais preocupado em alcançar o lago Tiberíades para obter água. Isso resultou no colapso total do exército como uma força organizada. Após uma série de cargas, cada vez mais desesperadas, os cruzados foram forçados a recuar, e o próprio Guy de Lusignan foi capturado. Assim, a Batalha de Hattin foi um desastre apocalíptico para os cristãos, com apenas cerca de 3.000 nobres, cavaleiros e soldados sobrevivendo ao confronto. Os sobreviventes, após a batalha, Guy de Lusignan e Reinaldo de Châtillon, junto com outros nobres de alto escalão, foram levados à tenda de Saladin. O sultão ofereceu uma bebida a Guy, um sinal de que ele seria poupado, mas em vez de aceitar o gesto, Guy entregou a bebida a Reinaldo. Saladin então atirou da mão de Châtillon, declarando que não havia oferecido a bebida a ele. O que aconteceu a seguir varia de acordo com as fontes. Algumas dizem que Saladino decapitou Reinaldo com um único golpe de espada, enquanto outras dizem que ele apenas o golpeou, o que foi um sinal para seus guardas executá-lo imediatamente. Seja como for, tanto Reinaldo quanto todos os nobres de alto escalão no exército cruzado foram decapitados, junto com os cavaleiros templários e hospitalários capturados. Guy assumiu que seria o próximo, mas Saladin o poupou, afirmando que reis não matam reis. Ele foi levado como prisioneiro para Damasco, mas foi libertado por Saladino em 1187. As forças de Saladin então tomaram cada fortaleza cruzada uma a uma, pois não havia exército forte o suficiente para se opor a elas. O objetivo de Saladin era tomar Jerusalém sem conflito, pois uma batalha prolongada pela cidade colocaria em risco as vidas dos muçulmanos que viviam dentro de seus muros e também arriscaria a destruição dos locais sagrados muçulmanos. Os defensores, liderados pela rainha Sibila e Balian de Ibelin, sabiam disso, mas também sabiam que seriam massacrados ou escravizados se a cidade fosse tomada à força. Portanto, eventualmente, foram acordados termos para que os ocupantes de Jerusalém deixassem a cidade sem serem molestados, em troca de um pequeno resgate por cabeça a ser pago ao sultão. No entanto, o dinheiro arrecadado foi suficiente para pagar a liberdade de apenas cerca de 18.000 dos 30.000 habitantes da cidade, e os restantes foram levados como escravos, enquanto os poucos sortudos fizeram seu caminho para a cidade costeira de Tiro, que era o último reduto mantido pelos cristãos na Terra Santa. A queda de Jerusalém causou choque em toda a Europa e disse que o Papa Urbano III colapsou e morreu ao ouvir a notícia da derrota. O novo Papa Gregório VIII declarou que a captura de Jerusalém foi um castigo pelos pecados do cristianismo e emitiu um chamado às armas por todo o continente. O Sacro Imperador Romano Frederico Barbarossa, após quem a invasão da União Soviética pela Alemanha foi nomeada, então levantou um exército e avançou pela Anatólia em direção à Terra Santa, mas, ao atravessar um rio, seu cavalo escorregou e o rei idoso se afogou. O novo rei da Inglaterra, Ricardo I, então buscou levantar um exército ele mesmo, tomando a cruz e juntando-se às cruzadas, unindo-se ao rei Filipe II da França. Enquanto isso, Guy de Lusignan,
que havia sido libertado por Saladino, retornou a Tiro e reuniu um exército com o qual sitiou a cidade de Acre. Mas por 2 longos anos, nenhum dos lados conseguiu uma vitória decisiva sobre o outro. Em junho de 1191, Ricardo I chegou a Acre com um exército de 17.000 homens, reforçando as forças cruzadas e consolidando seu controle sobre a cidade. Ricardo trouxe engenhos de cerco pré-fabricados que foram implantados contra as muralhas de Acre, mas Saladin os contra-atacou com fogo grego, destruindo-os. Ricardo incentivou seus homens com ouro para desmontar a base de uma torre, levando ao seu colapso e à captura da cidade pelos cruzados em julho de 1191, juntamente com quase 3.000 prisioneiros. Ricardo tentou negociar a libertação desses prisioneiros em troca de dinheiro e da Vera Cruz, mas após alguns nobres não serem libertados, ele ordenou a execução de todos os prisioneiros muçulmanos, o que levou Saladin a fazer o mesmo com seus prisioneiros cristãos. Percebendo que não poderia capturar Jerusalém sem garantir Jaffa, Ricardo se moveu para o sul em agosto de 1191, mantendo seu exército abastecido pelo mar. Saladin seguiu e assediou os cruzados até 7 de dezembro de 1191, quando o atacou. Os cruzados mantiveram a formação, apesar das provocações até que os cavaleiros hospitalários atacaram. Ricardo então usou sua cavalaria pesada para flanquear os muçulmanos, garantindo uma vitória na Batalha de Arsuf. Ele ocupou Jaffa e avançou em direção a Jerusalém, mas divisões internas e linhas de abastecimento estendidas forçaram os cruzados a se retirarem. Saladino atacou Jaffa posteriormente, mas foi derrotado, levando a negociações de paz e ao Tratado de Jaffa, que estabeleceu uma trégua de 3 anos e permitiu que peregrinos cristãos visitassem Jerusalém. Ricardo deixou a Terra Santa em outubro de 1192, encerrando a Terceira Cruzada. Embora Saladin tenha mantido a maioria de suas conquistas, incluindo Jerusalém, ele morreu 6 meses depois em Damasco, em 4 de março de 1193. Conhecido por sua generosidade, Saladin deu a maior parte de sua riqueza, deixando fundos insuficientes para seu funeral. Ele foi enterrado na mesquita omíada em Damasco, onde seu túmulo permanece até hoje. A ascensão de Saladin da obscuridade para se tornar o líder mais poderoso do mundo muçulmano e possivelmente do mundo até Genghis Khan impediu os cruzados de ganhar maior controle sobre a Terra Santa. Sua unificação do Egito e da Síria ajudou a resistir à invasão mongol. O legado de Saladino é evidente na bandeira estatal do Egito e nos brasões nacionais do Iraque, Somalilândia e Iêmen. Embora ambos os lados tenham cometido atrocidades durante as cruzadas, Saladin é lembrado como um brilhante comandante militar e líder, fundamental na derrota dos cruzados, sendo reverenciado no mundo cristão e muçulmano. Quais são seus pensamentos sobre Saladino? Ele foi simplesmente abençoado em capitalizar sobre as fraquezas dos Estados Cruzados, ou foi um dos maiores líderes do mundo islâmico, unindo o Islã contra os invasores cristãos e recuperando Jerusalém? Compartilhe suas opiniões na seção de comentários e obrigado por assistir.